Então, pessoal, ó, aqui tem uma cola bastão e tá sendo medida com a régua. Vocês notem que ela não deu certinho o tamanho dos centímetros, ela passou. Como que a gente conta? Você vai ver ali, ó, ela deu 7 centímetros e 6, né? Porque o 5 é aquele risco maiorzinho e foi mais um além daquele maiorzinho. Foi 6. Ou você pode contar, depois do 7 você conta ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai ver. Conta só depois do 7, não tem porque contar antes, que você já tá vendo que é 7 centímetros. 7 centímetros e 6 milímetros. Ah, tava escrito aqui. 7 centímetros e 6 milímetros. Ou 7 centímetros é a mesma coisa que 70 milímetros. Lembram? Porque cada centímetro equivale a 10 milímetros. Então, lembra que qualquer número multiplicado por 10 é só colocar o zero no final. Então, o 7 vira 70. 70 mais 6, 76. Então, a cola bastão tem 76 milímetros ou 7 centímetros e 6 milímetros. É a mesma coisa, só é um jeito diferente de falar. Certo? Depois tem ali um pendrive. Aqui também, ó, tá medindo o pendrive e você vai colocar o valor ali, quanto que deu. Então, você vai colocar o total em milímetros e depois dividir centímetros, e o que não chega a fazer um centímetro inteiro, daí é milímetros. Então, ó, se forem 6 centímetros, são centímetros inteiro. Agora, for um pouquinho menos, mas não chega a ser 5, um pouco menos. É 5 centímetros e quantos milímetros? Daí você conta quantos milímetros são, tá? Lembrando que 5 vezes 10 é 50, então seriam 50 e alguma coisa em milímetros o total. Você vai fazer a mesma coisa com o pincel. Daí aqui tá mostrando, ó, o metro, as unidades que a professora já falou para vocês ali, né? As medidas. Tem isso aqui também, ó, que é um metro articulado. O meu pai também, ele tem um que chama metro só, que é uma madeira comprida do tamanho exato de 1 metro. Uma madeira durinha, como se fosse uma régua gigante de madeira. E é 1 metro. Então, ali tem algumas formas da gente medir. Todas estão centímetros ou metro, né? Ou milímetro. A medida é a mesma. Mas é aquilo aqui, é para vocês colocarem o que eu falei, ó. Se eu vou medir a cintura de uma pessoa, eu vou usar régua? Não, eu vou usar a fita métrica. Se eu for medir uma parede, eu posso usar uma trena, um metro articulado. Se eu for medir um lápis, não tem porquê eu vim com uma trena para medir o lápis, porque o lápis é muito menor até do contexto ali da trena. Então, eu com uma régua eu consigo medir, né? Seria assim, dá para medir com qualquer uma das coisas, mas é aquilo que é mais inteligente da gente medir, né? Tá? Depois aqui, ele pergunta quais dessas coisas aqui são usadas para medir comprimento. O que é o comprimento? A gente viu que são essas coisas que a gente mede por milímetros, centímetros e metro. Então, um relógio a gente não dá para medir, a balança também. A balança é por peso, né? E depois tem para vocês medirem aqui outros objetos de novo, para vocês treinarem bastante com a régua, ó. Ele fala para você sugerir quanto que você acha que tem. Você acha que vai ter 5 metros? Óbvio que não, né? Isso aqui deve ser o quê? Uns 2, 3 centímetros. Então, você vai achar quanto que tem e depois você vai medir com a régua para ver se você acertou. Aqui é em milímetros, então eu falei 3 centímetros, por exemplo, não seria 3 centímetros, seriam 30 milímetros, tá? Então, você vai passar ali o valor em milímetros. Daí aqui, ele fala para você pegar a fita métrica do material complementar. Lembra, o material complementar é lá atrás, aqui, ó. Essa aqui. É na página 267. Vocês vão destacar isso aqui, tá? Ela sai, primeiro é bom destacar a folha. E depois você vai destacar tira por tira. E você vai ver que aqui no finalzinho, ó, tem um desenho de uma cola. Porque você vai passar a cola ali. 19, que número que é depois do 19? O 20. Então, já vai estar tudo as tirinhas, daí você vai colar aqui o 20.
Depois do 38, você passa a cola e vai colar o 39. Então, você cola bem certinho ali pra funcionar, pra ele ficar na medida certa. Depois que você tiver essa fita métrica, você deixa secar, porque se você não esperar secar, não vai dar muito certo. A hora que você medir, ela vai despencar toda, né? Então, você deixa secar e depois você vai medir. Você vai escolher algumas coisas na tua casa pra você medir, tá? A altura da mesa, a altura da cadeira, pode ser a largura da cadeira, a tua cama, né? Ou até, pode ser até pessoas, né? Você vai medir, você escolhe lá para medir. Daí você vai sair medindo com essa fita e vai colocar o que você escolheu que é menor que 1 metro. Então, você vai ver, provavelmente, se você pegar a altura da cadeira, vai ser menor que 1 metro. O que é 1 metro certinho? Teve alguma coisa? E o que é maior que 1 metro, tá? Então, você vai medir e vai colocar ali pra mim o que foi. Depois, ele tem um probleminha. Ó, Lúcia é costureira e recebeu uma encomenda para fazer as calças e as camisas do uniforme de uma empresa. Para atender a sua encomenda, ela usou 8 metros de tecido na confecção das camisas e o dobro na confecção das calças. Vocês lembram o que é o dobro? O dobro é a mesma coisa que dizer 2 vezes. Então, ela usou 8 metros para as camisas e para as calças ela usou o dobro, ou seja, 8 vezes 2, 2 vezes o 8. Quanto que é? Então, você vai fazer ali embaixo, nesse quadradinho, essa conta de 2 vezes 8 para saber. E daí, ele te pergunta, qual foi o total que foi usado? Então, é 8 mais o resultado do 8 vezes 2, tá? E daí, você vai marcar um X aqui também, ó, no que é possível de saber com essas informações. Quantos metros de tecido Lúcia usou para fazer as calças? Você tem como saber? Tem, é só você fazer a conta. Quantos reais a Lúcia pagou pelo tecido que usou? Ele não informa quanto custou, então você não tem como saber. Quantos metros de tecido a Lúcia usou ao todo para fazer calças e camisas? Tem como você saber? Tem, é só somar, tá? Então façam e qualquer dúvida, pergunta para a prof.